etapa, quando o cliente precisa do Customer Service, a primeira experiência que ele tem é o canal de acesso, de contato, né? Então, os Customer Services, ou eles são presenciais, então você pode ter lojas, assistências técnicas, ou você pode ter contact centers, pode ser remoto. Aí pode ser telefone, chat, e-mail, WhatsApp, mais recente, Facebook, conforme. Então, na era que a gente está, omnichannel, né? Então, além de você poder ter mais de um canal, esses canais têm que te atender de forma homogênea, né? Essa é a filosofia mais moderna. Mas o que é importante para o cliente? Que esses canais eles estejam acessíveis, eles sejam homogêneos. Essas são as duas principais características. Então, o que eu quero dizer com acessível? Imagina assim, você está com o seu carro, aí fura o pneu na estrada, sei lá, quebra a roda. E aí você precisa chamar um seguro. Naquele momento, qual é o canal que você vai escolher? Aí você tem diversos canais. Eu posso falar por telefone, mandar e-mail, chat, essas coisas. O que você escolhe? Né? Provavelmente você vai escolher o telefone, né? Dificilmente você, no meio da estrada, vai escolher mandar um e-mail para a seguradora e falar, manda um lixo aqui para mim. Então, mas imagina que não tivesse, assim, ó. Imagina que você está lidando com uma empresa e fala assim, não, o telefone a gente não atende mais. Então, se você precisar de alguma coisa, você manda um e-mail só. Aí você já vai ter uma experiência ruim, né? Lógico que estou dando um exemplo aqui mais improvável, mas às vezes acontece. Então, acho que assim, a acessibilidade e a homogeneidade das informações e solicitações obtidas nos canais é a primeira experiência que o cliente tem. Então, precisa cuidar muito bem disso, né? A segunda experiência que o cliente vai ter se ele não for atendido, se não for um autoatendimento, ele vai entrar numa fila de espera. Então, se for uma URA, um chatbot, ok, ele vai atender, vai ser atendido e ok. Mas, se tiver um atendimento humano atrelado, ele vai para uma fila de espera para ser atendido. E essa fila de espera, ele vai ter um tempo, né? Obviamente, de espera. Quanto maior esse tempo, pior a experiência que o cliente tem. Então, é o que eu digo aqui, assim, pessoal, não é ruim tomar chuva. Se for uma chuva de 1 segundo, você nem vai se molhar. Agora, se você ficar 1 hora na chuva, aí vai ficar ruim, né? Então, a questão é o tempo com que o cliente passa numa fila de espera. Então, esse é o segundo ponto que as empresas têm que cuidar, né? Então, para fazer isso, tem que ter uma equipe de atendimento bem dimensionada para as demandas e tem que conhecer muito bem as demandas, né? Tem que ter um processo de forecast, de capacity planning bem definido para entender as demandas nos diversos canais, que hoje são complicadores, os customer service, contact center, e ter uma equipe bem dimensionada para atender dentro de um tempo aceitável. Esse é o segundo ponto, né? Aí, o terceiro, tô falando aqui, hein, cara, se você não falar para eu parar... Não, fica tranquilo. Eu vou embora. Eu vou esperar você concluir os 5, porque o que eu acho legal, por exemplo, que você falou, eu acho que quando tem dessa visão macro dos 5 pontos, quando a gente fala do primeiro de acessibilidade, já começa a entender um pouco o dia a dia do cara, que nem você falou, poxa, o cara tá lá, qual que é o sentimento que aquele cara tem? Cara, ele precisa ser atendido com urgência. Quais são os canais que me dão viabilidade de atender ele com urgência? Será que eu preciso atender todo mundo por telefone, que tem uma necessidade de um contato físico, que tem uma necessidade de um contato específico? Ou será que para algumas demandas eu posso disponibilizar um telefone que seja um hotlink, uma coisa mais direta e que você gera uma experiência mais significativa? Tocou ali, você sabe que você tem que atender rápido, porque é um problema, é crítico, né? Um fator importante, cara, que a gente considera aqui, assim, é a conveniência. Então, cara, às vezes as empresas dizem assim, cliente tal prefere ser atendido pelo WhatsApp, cliente tal prefere ser atendido por e-mail. Na nossa visão, isso não é bem assim. A nossa visão o cliente ele prefere ser atendido no canal que é mais conveniente para ele naquele momento. Então, por exemplo, se eu estiver numa reunião, não adianta você me ligar, cara. Se você mandar um WhatsApp, é bem provável que eu fale com você. Mas com o telefone, não necessariamente. Mas tem horas, cara, que às vezes eu quero resolver um problema e eu prefiro falar por telefone porque eu acho a dinâmica do telefone mais rápida, mais interativa para aquele determinado problema. Ou para determinada coisa eu prefiro ir numa loja. Mas se você pedir
para eu levar meu cartão no banco para desbloquear a senha, eu não vou, cara. Então, não é que eu prefiro ser atendido por um canal ou outro, mas eu tenho a conveniência, assim, ó, dependendo do que eu preciso, no momento que eu preciso, eu escolho um canal. Pensando assim, os canais precisam estar disponíveis para os clientes escolherem. Então é meio que um mecanismo self-service. Assim. Obviamente, alguns vão escolher mais da sua preferência, é natural isso. Mas o importante é ter os canais acessíveis para o cliente poder escolher e que eles sejam de preferência homogêneos. Assim. Então, se eu consigo fazer uma determinada interação pelo WhatsApp, que eu possa fazer isso presencial, que eu possa fazer por telefone, de forma que eu não tenha que escolher o canal pela limitação dele, mas sim pela minha conveniência. E acho que esse é o grande segredo, de melhorar a experiência nesse ponto aí. Essa é a minha opinião. O que é mais legal é você garantindo acessibilidade para ele, você garantindo que você vai ter um canal específico para aquela situação. Conforme for passando o tempo, vocês devem ter histórico da quantidade, né, de acesso que vocês têm, qual o perfil e como é que você resolveu o problema. Você vai começar a encontrar caminhos que são padrões. Você fala assim, olha, estou identificando aqui na minha base que 100% das pessoas que me ligam com esse tipo de problema, eles buscam essa dinâmica. E aí acho que é buscar a conveniência em cima da dinâmica. Acho que isso é um ponto que você colocou que eu acho bem interessante. Hoje a gente tem muita tecnologia disponível. Pega lá na Camalha, você tem inúmeros tipos de tecnologia. Você tem tecnologia que faz o autoatendimento por voz, que é um agente virtual. Você tem um atendimento automatizado por chat, que é um chatbot. Você consegue criar o atendimento por vários canais diferentes, por e-mail, centralizar isso tudo numa única ferramenta. Mas eu acho que a busca sempre é atender mais rápido, melhor, né? Porque ninguém quer ligar e ficar no atendimento. Todo mundo quer resolver o problema, não quer negócio de falar assim, poxa, eu vou fazer um atendimento perfeito. Desculpa, o cliente, na minha visão, ele quer, literalmente, ele tem um problema, ele tá te ligando e ele quer resolver. O ideal é que ele não tivesse, que aí eu acho que entra nos pilares anteriores que o Daniel falou, é que depois que eu mapeei isso, comecei a encontrar parede, falar, poxa, toda vez me ligam porque tem o problema X. Cara, eu preciso resolver o problema X, eu preciso parar de apagar incêndio e começar a resolver o problema na causa. Exato. E aí entender a dinâmica, falar, poxa, veio por voz, posso migrar para um agente virtual, estruturar o processo, é uma coisa que a gente fala muito aqui na Camalha. Gente, tecnologia é maravilhosa, mas ela é a última coisa a se escolher. Primeiro, você precisa saber, conhecer as opções, depois você precisa ter seu processo mapeado para você entender qual que é a melhor tecnologia que vai se encaixar naquele processo. Porque aí a gente pode falar de tecnologias diferentes e de empresas que têm nichos e focos diferentes que às vezes fazem praticamente a mesma coisa. Ele é um chatbot, mas ele tem um drive para vendas. Ele é um chatbot, mas ele tem um drive para a relação de atendimento. Ele tem uma expertise específica num segmento. Então, todas essas informações é interessante na hora de se avaliar esses processos, acho que de melhoria, né, da experiência do cliente. Isso aí. Eu tô colocando aqui porque o que eu fiquei bem, assim, refletindo é acessibilidade. Se não tiver, cara, a certeza que você tem é que você tem uma experiência ruim. E a repetição de experiências ruins vai te levar para aquela questão da imagem negativa. Exato. Então, se você não tem um canal adequado para a conveniência do cliente no momento que ele precisa, ele vai... Você quer ver? Faz uma experiência. Vamos voltar lá na nossa analogia da vida. Experimenta sua mulher ligar 10 horas da noite para você na sexta-feira, experimenta não atender. Problema sério. Pronto, cara, acabou a experiência do relacionamento. Não vai funcionar. Porque ela tem a expectativa que você vai atender. Então, a mesma coisa, a empresa, assim, o cliente ele tem uma determinada expectativa de se comunicar através de um canal naquele momento, de acordo com a conveniência, e se você não atender, a experiência vai ser ruim. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é a fila, é o tempo com que você vai deixar esse cliente esperando para ser atendido, né? Seja pessoalmente ou remotamente. O terceiro ponto, cara, aí é quando você fala com atendimento humano. E aí a gente tem aqui no Brasil especialmente, a gente tem um gap grande, assim, ó, porque nessa hora vai existir a relação humana, né, entre o cliente e um representante da empresa. Então, nessa hora, quando um cliente fala pode ser um atendente de call center, pode ser o instalador, pode ser o atendente numa loja, a empresa depositou nessa pessoa a imagem dela, naquele momento.
Então, nessa hora vai haver uma relação humana, onde o atendente, a pessoa que está atendendo, vai tentar compreender a situação e resolver o problema. Ele vai ser o agente de solução naquele momento. Então, nessa hora, o que o cliente espera? Ele espera um atendimento humanizado, porque, obviamente, não foi atendido no self-service, no atendimento, no autoatendimento, não foi atendido no chatbot, foi atendido numa URA, está falando com uma pessoa que ele espera que aquele atendimento seja humano, né? Então, e que aquela pessoa consiga, de fato, entender a motivação dela de estar ali e procurar a melhor solução possível, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, cara, essa é a hora muito parecida quando você vai no médico. O que você espera? Você espera de um médico um atendimento humanizado, ele consiga entender a sua necessidade, porque você está ali, te diagnosticar corretamente e te dar um tratamento adequado para aquela doença, né? Então, se a gente for fazer uma analogia simples, basicamente esse é o momento entre um atendente e um cliente. É isso que ele espera. E nessa hora, cara, é a hora que a gente tem um gap forte aqui no Brasil. O que aconteceu? Com o aumento do volume de atendimentos remotos, ou seja, as empresas investiram muito em atender os clientes remotamente, né? Ou atender em grande número, ainda que presencial, de forma massiva. E aí, ao invés de capacitar bem essas pessoas, as empresas optaram, por conta de redução de custo, investir em profissionais de baixa capacitação, digamos assim, com baixa remuneração, ou seja, baixa motivação, e colocar esses profissionais em grande volume no front, né, para atender os clientes, cara. Então, hoje, falar com um call center ou ir numa loja para ser atendido é a opinião da maioria das pessoas de que é ruim, não é bom, não é uma boa experiência. E isso é uma coisa que está mudando agora, né? Então, as empresas estão entendendo que esse modelo está fadado, não pode ser visto mais como um modelo gerador de custo. Nesse momento, você está interferindo na experiência do cliente, então precisa investir recurso nessas equipes, tanto para capacitação quanto para motivação delas, né? Ou seja, a gente tem o pessoal de CX fala muito assim, ó, né? Se você ler qualquer material, diz, ó, se você não tem profissionais engajados, você não vai ter clientes satisfeitos. Essa é a tônica, né? Então, a experiência do funcionário precisa ser boa, ou melhor, o Rodrigo da 99 fala bastante isso. Se a experiência do funcionário não for melhor, não for boa, a do cliente não vai ser melhor. É uma conotação perfeita, assim, porque eu acho que, e hoje, assim, se a gente parar pra pensar, não tem mais aquela desculpa de falar assim, poxa, eu não tenho condições de criar um atendimento legal, porque acho que antigamente os esforços das empresas em colocar não capacitar legal os funcionários, não colocar um pessoal mais qualificado no front, o que é praticamente um suicídio, né? Porque você pega o lugar onde você tem o match entre a pessoa que te gera receita e ali você tem a representação da sua empresa e você põe o que não realmente te representa da empresa para dentro, porque a pessoa às vezes não teve nem condições de ser capacitada para gerar uma boa experiência, é o fracasso. Mas hoje, com a quantidade de sistemas que a gente vê cada vez se tornando mais objetivos, cada vez ficando mais acessíveis, você pega uma ferramenta simples de atendimento que você consiga instalar lá para vocês. Você tem lá todos os canais ao mesmo integrados, você tem a questão de construir um bot, e a gente não está falando um chatbot com inteligência artificial, que é essa coisa toda que o pessoal às vezes costuma associar. Vamos ter um chatbot. Cara, chatbot é um processo de resposta. Ele tem uma pergunta, existe uma interpretação daquele texto e o robô ele te responde baseado em algumas premissas. Então, quando você fala assim, poxa, tem exemplos brilhantes de chatbots, existe um processo para chegar nisso. Então, você começa a estruturar seu processo, você começa a entender as demandas, aí você começa a construir as possibilidades de perguntas e as possibilidades de respostas que você vai devolver. E você vai ensinando esse robô a responder as perguntas. Isso é extremamente acessível, você fala, às vezes é muito mais em conta. E
E as pessoas também estão mais ávidas, né, a buscar esse tipo de solução. E assim, o que as empresas estão buscando hoje com os chatbots, a princípio, é o mesmo movimento que teve, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, com a URA. Então, assim, ok, montei um contact center, tem muita gente, tem um alto custo. Ou seja, a minha visão atender é custo. Então, eu preciso reduzir o custo. Vou colocar uma URA. A URA vai atender os processos mais simplificados e vai reduzir custo. Ou seja, essa é uma visão drivada pelo custo. O que está acontecendo com o chatbot hoje é a segunda onda da URA que está acontecendo com o chatbot agora. As empresas vamos implantar chatbot para reduzir demanda no atendimento humano, que é onde está o custo. E, se as empresas não tomarem cuidado nesses momentos, elas vão descuidar justamente da experiência que o cliente vai ter. Porque ele vai, ao fazer isso, você está transferindo para o chatbot, assim como você transfere para a URA, a experiência do atendimento. Você tem que garantir que a experiência é boa, né? Tem que ser uma experiência boa, exatamente. Então, o Rodrigo, até no último encontro lá do Amigos do CX, ele deu uma palestra lá e ele falou isso lá no evento, que eles implantaram um chatbot, um driver inicial de redução de custo, só que faziam uma pesquisa de satisfação pós-atendimento, e o pior canal que eles tinham era o chatbot. E eles tiraram o chatbot, internalizaram, colocaram no humano para poder ter tempo de aprender, né, com aquela situação e depois eventualmente melhorar e reimplantar. Então você vê, é um caso de que as empresas mais modernas já entenderam que colocar ferramentas de redução de demanda viés só de custo não vai resolver. Não vai. Eu acho que geralmente você consegue automatizar, isso pensando do mais básico possível, né? Geralmente você automatiza o que você sabe fazer muito bem. Então, assim, poxa, esse processo aqui dentro está muito maduro. Todo mundo entra e a gente consegue resolver o problema dele. Aí você começa a encontrar o padrão. Fala, poxa, toda vez que o cara entra aqui, por exemplo, ele está precisando do cardápio da empresa. Então, ou eu melhoro, é uma coisa que é interessante também avaliar, né? Nem sempre a melhoria está no próprio atendimento. Você fala assim, poxa, toda vez que o cara entra que ele está precisando de tal coisa, aonde que essa coisa fica? Porque eu preciso melhorar a comunicação naquele ambiente para que não tenha um atendimento. A gente diz assim, o melhor atendimento é quando o cliente não percebe que foi atendido. Então, por exemplo, você entra num site, vou entrar no site, aí daqui a pouco aparece o bot, você fala com ele, teve o atendimento e pronto, assim, foi suave, né? Então, quando você tem aquela briga, né? Olha, para te atender, me dê o seu CPF, aí dá o CPF, aí a informação está errada, tente novamente, vai não sei na onde, volta para lá, vai pra... Aí é a parte ruim, né? Mas... vamos matar os 5 blocos. Vamos, eu falei então, recapitulando, só para finalizar aqui. Tem a acessibilidade dos canais, então eles precisam ser... Então, tem o acesso à empresa através dos canais, então ele precisa ser acessível e homogêneo. A fila de espera precisa ser curta, então tem que ser rápido. Aí, se tiver um atendimento humano, precisa ser uma relação humanizada e empática, que a gente chama, né? Isso há 20 anos o pessoal de contact center já fala isso, né? Então não é uma novidade, mas é a maior, talvez, dificuldade que tem. Aí, o que vai acontecer nesse momento? Vai entrar a quarta etapa da experiência do cliente dentro do Customer Service, que é passar por um processo de solução da demanda dele. Então imagina assim, você precisa fazer um upgrade. Esses dias a gente precisou fazer um upgrade aqui do plano de internet do escritório. E aí o canal que a gente tinha, porque era empresarial, era telefone. A gente usou esse canal, dentre os que tinham lá. E aí, para fazer isso, o atendente foi bom, o telefone não era um problema, não esperamos na fila, o atendente foi legal. Só que, cara, a gente demorou 40 minutos em linha para poder fazer esse upgrade. Porque aí tinha que responder a pergunta tal, aí dá a informação, aí vê o código não sei o quê, aí testa, aí manda o sinal, aí tira da tomada, põe na tomada. Cara, horroroso. 40 minutos e altamente complexo, assim, um nível de esforço altíssimo. Né? Para você aumentar a sua receita. Nesse caso ainda era bom para a empresa, né? Então, muito ruim, assim, o processo, cara. O que a gente esperava nessa hora? Precisa aumentar o plano,
eu aperto um botão, ou eu ligo para alguém e falo, ó, tô no plano A, eu quero mais 50 MB, eu quero dobrar a velocidade, a pessoa vai lá e troca. Acabou, não deveria ser algo complexo. Então, o processo de solução, quanto mais demorado e quanto maior número de interação esse processo tiver, pior é para o cliente. É o que a gente chama de esforço. Assim. Então, o processo de solução ele precisa ter baixo esforço para o cliente. Menor número de interação, menor tempo. Quanto mais rápido for, mais simples, melhor. Então, essa é a expectativa que qualquer cliente tem. E aí, o último, cara, para completar, a gente chama da solução entregue. Né? Então, assim, vou pegar esse caso da internet aqui. A gente acessou o canal do telefone, nesse caso foi o telefone, pra gente ok, esperou pouco, o atendente foi legal, tratou super bem, falou os termos técnicos de forma que o pessoal aqui conseguiu entender. O processo de solução demorou, foi ruim, mas vamos dizer que não tivesse sido, vamos dizer que tivesse sido rápido. Demorou 30 segundos para fazer o que a gente precisava, e aí a pessoa falou, ok, então desligou, tá tudo bem. E aí, a internet que a gente queria que fosse de, sei lá, 40 MB para 100 MB não foi. E chega a fatura, por exemplo. Imagina essa situação. Chega a fatura cobrando. Não aconteceu isso, tá? Mas imagina que tivesse acontecido. Imagina, então a gente está pagando pelo serviço que a gente pediu. Talvez eu estou pagando até pelo serviço que está lá no sistema da empresa, só que não está funcionando aqui. Então, a solução que me deram não foi adequada, não foi aderente. Então, o que a gente espera, a quinta expectativa do cliente no Customer Service, é a solução que foi dada. Se aquilo que te entregaram realmente atendeu a motivação pelo qual você entrou em contato. Então, se eu entrei em contato porque eu precisava de um guincho, tem que chegar um guincho, cara. Não adianta chegar o rap lá, não adianta chegar a bateria. Você encontrou só os lanches. Se eu pedir um X calabresa, precisa ser um X calabresa. Pedir um X calabresa, tem que ser um X calabresa, cara, não adianta. Então, a solução dada é a quinta expectativa que a gente chama, né, dentro dessa jornada. Qual é mais importante agora? Cara, depende do cliente. Né? Então, a gente sempre recebe essa pergunta, assim, né? Tá, mas o que é mais importante nessa jornada toda aí? É o tempo de espera, tem que ser baixo? É a solução que foi dada? É o atendente que tem que ser simpático? Cara, essa é uma pergunta que depende de cliente para cliente. Essa é a verdade. Eu posso dizer assim, se você tiver canais acessíveis e homogêneos, se a tua fila de espera for curta, for rápido, se o atendimento for humanizado e empático, se o processo for rápido e simples, e se a solução resolver o problema do cliente, aí vai naquela linha do Customer Success, aí a experiência vai ser boa. Qualquer coisa fora disso, a nota de experiência vai caindo, e isso pode afetar de um jeito que aí vai impactar a experiência da marca.